Olá, aqui é a Prof. Carla e hoje eu vim conversar contigo aí do outro lado sobre o autismo, né? Eu recebo assim muitas dúvidas na caixinha lá do Instagram, de mensagens, enfim, dos professores que têm uma certa dificuldade de trabalhar quando recebem um diagnóstico, né? Quando recebem uma criança aí com autismo. Então vamos lá, o que eu preciso entender, né? Primeiro que, independente se essa criança chegar pra mim, né? Ah, é uma criança autista, né? Eu preciso entender que ela vai vir com características únicas e diferentes de outra criança autista, né? Então assim, eu tô há 15 anos na piscina e eu já trabalhei com várias crianças autistas e sempre chega pra mim, crianças, enfim, sempre na turma regular, tá? O que eu tenho que entender? Que mesmo que for autista do mesmo grau, as características serão diferentes. Então eu não posso me basear, não existe uma receita de bolo. Ah, eu trabalhei com autismo, ele reagia dessa forma, então eu vou trabalhar com todos assim. Não é assim que funciona, tá bom? Além disso, eu preciso também entender que cada um vai chegar com uma certa especificidade. Então assim, alguns vão ser mais sensíveis aos sons, outros vão ser mais sensíveis ao toque, outros vão ser mais sensíveis à questão sensoriais, e aí eu tenho que lembrar que a água, né, ela é polissensorial, então outros vão ser mais sensíveis aí a uma socialização. Então existem várias coisas que eu preciso entender, né, para trabalhar, mas assim, não é entender, claro que é entender sobre o autismo geral, mas é para entender também desse meu aluno que vai vir. Então assim, primeiro passo é o quê? Fazer uma anamnese. Certo? Então eu vou ter uma anamnese e ali eu vou saber o histórico então dessa criança, desse bebê, né? Nessa anamnese eu vou perguntar se usa algum medicamento, qual é o medicamento, vou pesquisar sobre esse medicamento, né? Vou perguntar se faz alguma outra terapia, enfim, e vou me comunicar com esse outro profissional, né? Para quê? Porque quando a gente trabalha aí com outros profissionais ajudando com o mesmo objetivo daquela pessoa, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana que dá um super resultado. E eu falo isso por experiência própria, né? Então assim, eu preciso conhecer de fato esse meu aluno. E essa anamnese eu faço com todos os alunos, independente se for uma criança atípica, né? Se for uma criança com autismo ou não, isso vai ser sempre feito assim, uma anamnese. Além disso, eu preciso ter um contato desse pai e dessa mãe fora da piscina. Por quê, Prof. Carla? Porque assim, trocou medicamento, acrescentou algum medicamento, tirou medicação, né? Aconteceu algum outro fato que modificou essa rotina dessa criança e que ela está sofrendo aí alguma mudança no comportamento, vai interferir aqui na piscina, eu preciso saber o que está acontecendo. Então é enxergar essa criança, esse bebê de uma maneira geral, certo? Então, por exemplo, assim, eu já tive alunos autistas com grande sensibilidade e dificuldade motora, então assim, que eu tinha que ajudar a entrada e subida da piscina pela escada. Já tive outros que não tinham essa dificuldade, que entravam e saíam numa boa. Já tive assim crianças autistas, né, que eu tinha que cuidar muito com a questão do barulho. Então, por exemplo, assim, né, eu já tive um aluno, uma criança autista que faria natação, por exemplo, às 5 horas da tarde, tá? Um exemplo. E antes eu tinha uma aula de hidroginástica, que sempre tem barulho, que tem música e tal, muita conversa. E aí eu percebia que esse espaço de tempo entre a chegada dessa criança na piscina, né, na academia, no vestiário, até entrar na piscina, esse momento de barulho perturbava essa criança e atrapalhava aqui na aula porque já chegava muito agitada, entende? Então assim, são questões que a gente tem que observar, conhecer o aluno para ir melhorando e ajudando e proporcionando um ambiente para que ele se sinta mais confortável possível, para daí então eu pensar em natação, né? Por enquanto a gente está aqui falando só de eu conhecer essa criança, eu conhecer esse bebê, eu entender desse mundo, desse universo dele, para depois falar ainda de natação. Eu ainda não falei nada da piscina, né? Então eu falei da anamnese, né? Estou explicando aqui, estou falando alguns casos que já aconteceram comigo, então de sensibilidade de entrada e saída, de dificuldades da piscina, né? Outros então com essa questão do som. E daí o que eu
fiz, né? Como é uma turma muito agitada daí, muito barulhenta, eu consegui com a mãe dessa criança trocar essa criança para um outro horário de natação de crianças, né? Para um horário que é uma sequência que vem antes de uma natação de adulto, que aí é uma coisa mais tranquila, não tem tanto som, não tem tanto barulho, tanta gritaria, né? Então assim, a gente precisa ir além só da piscina, né? São questões externas aí que fazem bastante diferença. Mas então, Prof. Carla, né? E assim também, ó, o que já aconteceu comigo várias vezes, tá? Muitas vezes chega criança para ti, né? Nós não somos profissionais capacitados a fazer diagnóstico, né? Deixar isso claro. Mas assim, muitas vezes chega uma criança que a gente percebe que tem alguns sinais, né? Percebe algumas diferenças, a gente pega isso. E aí lá na segunda, terceira aula, que esse pai vai falar: ai, prof, eu queria mesmo conversar contigo, né? Porque às vezes assim nem coloca na anamnese, ou também muitas vezes ainda não descobriu, né? Porque assim, a primeira criança autista que eu tive, a primeira aluna que eu tive, ela fez agora 18 anos, tá? Então assim, ela começou pequenininha na natação e naquela época a mãe dela era sempre assim muito à frente do tempo, né? Então ela buscava muito artigo, ela buscava muita informação e me passava isso. E não existia essa facilidade de buscar o conhecimento como a gente tem hoje, né? Então assim, há anos atrás era um pouco mais difícil o acesso a essa informação, né? Era uma coisa muito nova, então era mais difícil. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Então a gente precisa também entender que às vezes tem pais que demoram ainda um pouco para ter um diagnóstico, porque a gente sabe que não é tão simples, né, diagnosticar, que precisam vários aspectos para diagnosticar isso, né? E às vezes leva um tempo. Então às vezes tu vai pegar essa criança e ainda não tem um diagnóstico certo. Então a gente não pode, por exemplo assim, né, quando você fala, eu tô com uma criança autista e agora? Não é assim que eu tenho que proceder, né? Não é focar na descoberta, não é focar se é uma criança típica ou atípica, não. Eu preciso entender essa criança, esse contexto dessa criança, além disso, certo? Então vamos lá. Se eu já falei que existe algumas crianças autistas que têm uma certa não dificuldade, né? Não gosto dessa palavra, assim, mas assim, um processo diferente de adaptação, né? Às vias sensoriais, né? As questões sensoriais. Então a água é polissensorial, né? A gente dentro da piscina, o toque é tudo diferente, né? A sensação mesmo que a água provoca no nosso corpo, né? É diferente do que estar fora dela. Então o que eu tenho que fazer primeiro, tá? Antes de qualquer etapa dentro da piscina, eu preciso adquirir a confiança desta criança, tá? Então assim, antes de pensar em bolinhas, em rosto na água, em mergulhar, em perna, não, nada disso. Eu preciso focar e conseguir a confiança dessa criança, né? Eu tendo a confiança dessa criança, eu consegui estabelecer uma relação, né? Eu consegui estabelecer esse vínculo, aí é o momento que eu vou começar a desenvolver questões de fato da piscina. Então assim, primeiro passo, adquirir a confiança, ter uma conversa bacana. Eu já tive alunos autistas que eu tive toda essa conversa fora da piscina e que foi entrar na água lá pela terceira, quarta aula, entende? Isso faz parte do processo, né? Então a gente precisa assim entender que isso pode acontecer, então estabelecer uma confiança com essa criança. Depois que eu conseguir essa confiança com essa criança, essa confiança com esse bebê, né, essa confiança com esses pais, claro que é assim, é mais comum vir crianças maiores, né, mas vamos lá. Então estabelecer esse vínculo com essa criança, estabelecer essa confiança, ganhei confiança, vamos para a próxima etapa. Entrada na piscina. Como a gente vai proceder para essa entrada? Eu preciso ajudar muito a entrar ou não? Consegue entrar pela escada ou não? Consegue entrar só sentado da borda? E já vem no meu colo porque a gente já tem um vínculo ou não? Preciso que essa mãe entre na piscina por mais tempo ou nas primeiras aulas? Ou não preciso que essa mãe entre na piscina? Entende? A gente precisa daí não ter uma coisa rígida,
para trabalhar com a criança autista, né? Porque às vezes eu vou precisar que essa mãe entre por um tempo até eu conseguir estabelecer essa relação. E às vezes também não, é muito tranquilo e essa mãe não precisa entrar comigo na piscina, certo? Entender isso, quando estiver já confiança estabelecida, né? Essa relação que eu já conheci lá na anamnese, já conversei com a mãe por mensagens, fora da piscina, né? Ok, estabelecido, vamos então para a parte da água. E aí, eu sempre gosto de frisar que nós, professores, a gente precisa passar nossa metodologia para esse pai e para essa mãe e explicar que ela é a longo prazo, né? Explicar tudo isso dessa adaptação sensorial, né? Desse vínculo que eu vou estabelecer dentro da piscina, para depois de fato começar com a parte aí da água em si. Então, entrou na água comigo? Vamos para os próximos passos, né? Depois de toda essa adaptação ao ambiente, né? Adaptação aos colegas, certo? Adaptação à turma, né? A inclusão, a participação, ver como reage com estímulos musicais ou não, como eu vou conseguir ajudar essa criança, como eu vou proporcionar um ambiente confortável na água para que de fato ela relaxe e consiga, né, se libertando aí dos seus medos aos poucos e conseguir fazer algo. Então assim, confiança, vamos para a piscina, entramos na piscina, estou dentro d'água. Aí eu vou começar a trabalhar a questão da respiração, né? Através de bolhas, né? Às vezes as bolhas vão ficar mais para frente, né? Dependendo ali da criança, eu vou só trabalhar com ela eu vou trabalhar com ela os deslocamentos pela piscina, para ela trabalhar aí toda essa questão sensorial da água, para ter essa percepção da água no corpo. E aí, aos poucos, com essa adaptação dela na água, é que eu vou para a próxima etapa, né? Que é, nos outros vídeos eu falo aqui, das bolinhas, da respiração, entende? Então assim, preciso tratar essa criança com muito afeto, com muito carinho, como eu trato todas as outras crianças. Mas precisa entender que talvez ela vai ter um tempo diferenciado, né? Que ela vai ter algumas questões diferenciadas e que eu preciso estar preparada para lidar com isso sem armas, né? Sem esse bloqueio, sem esse medo, porque não precisa, a gente precisa de informação e a gente precisa tratar essa criança de uma maneira normal, ok? Então aí, essas são algumas das sugestões que eu posso passar para quem está aí do lado que vai trabalhar com uma criança autista. Anamnese, um contato aí aberto, direto com os pais, né? Respeitar o momento e as etapas dessa criança, ter bastante calma, né? Não pular etapas, não apressar em relação às partes aí de mergulho, como eu falei antes, né? Ir aos poucos. Todas as crianças autistas que eu já trabalhei até hoje, aí uns 15 anos de água, né? Desde quando eu entrei lá no estágio, então, todas as crianças progridem, né? Essa minha aluna, que tem 18 anos agora, ela nada costa, ela nada crawl, ela mergulha, ela faz passeios aí com a família normalmente, onde tem, né, águas e ela faz mergulho. Então, assim, todo mundo é capaz de progredir, dando que seja oportunizado a eles o quê? O tempo. Né? Então não é no nosso tempo, é no tempo dessa criança, desse bebê. Então espero aí que tenha ajudado essas sugestões, né? E um pouco desse bate-papo aí que sirva para as tuas aulas aí também, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.